Começou. Bom dia, então vamos para nossa aula de redação. Vamos conversar umas coisas aqui primeiro. Hoje tem o projeto de Gabriel, professor de Geografia, 2 horas da tarde, conversando comigo, psicólogos convidadas, e nós não podemos fazer feio, né? Nós vamos participar. Um pouquinho, vai ser rápido, então conto com a participação de vocês lá 2 horas. Você já pensou? Gabriel convida, né, as colegas, e chega na hora não tem ninguém para participar. Então vamos participar, anima o pessoal aí no grupo de vocês para participar, para a gente não fazer feio. Vamos ver o que elas têm a dizer. Vai ser rápido. 2 horas, então. Todos acessando o link que está no cartaz. E faltando uns 10 minutinhos para o projeto, para começar, a gente vai disponibilizar o link no grupo, tá? Outro aviso. Vamos animar aí. No dia 4/7 tem o Arraiá, né? O Arraiá com drive-thru. Vocês colocam o nome na lista lá no grupo, quem quiser pegar o kit junino, pegar as guloseimas lá, que a escola vai oferecer, de 10 a meio-dia, que é o horário de vocês, para vocês estarem passando no sábado, lá na escola, lá fora, lá na rua, na calçada, nós estaremos lá entregando um kit, lá para vocês. Então coloca o nome no grupo, mas tem que ir o quê? Com a blusinha xadrez, ou com chapéu, ou com uma fitinha no cabelo. Tem que ir caracterizado de alguma forma. Pode ir a pé, pode ir de bicicleta, de moto, de carro, se quiser. Dá uma passadinha, pega o seu kit, vamos animar o sábado. E aí é um momento de que a gente pode estar se vendo, né? Matando um pouquinho de saudade, mas a precaução tem que existir, temos que ir de máscara, tá? Não vai ter aglomeração, vai ser tranquilo. Então vamos participar. Em relação ao outro projeto, que vale 2 pontos em cada disciplina, os professores já começaram a conversar com vocês, né? Gisele já entrou em contato comigo. E vamos preparar para sair tudo lindo como sempre. Vamos falar agora de nossa redação. Deixa eu pegar meu livro aqui. Cadê? Nós já encerramos o nosso conteúdo do segundo bimestre, tanto de literatura quanto de redação. Por quê? Nós só temos 2 capítulos de cada matéria. Então a gente já encerrou. O que falta? Maior parte do exercício do livro de literatura. Um outro detalhe. A nossa atividade do livro O Cortiço. Quem não tem o livro vai ler resumos na internet, vai pedir o coleguinha quem tem o livro e manda foto, vai ler resumos na internet, sem problema, tenta baixar o livro na internet, precisa ler alguma coisa sobre o livro. Porque vocês vão mandar para mim uma atividade sobre esse livro. A resenha crítica sobre ele. Eu estou com vontade até de pedir esse livro para prova, ao invés de ser conteúdo lá de realismo. Na prova, não. Na prova, não? Não. Então, nem. em homenagem a Eduardo, nós vamos fazer só atividade do livro. Nós vamos fazer atividade sobre o livro, uma resenha crítica sobre o livro. Então, na aula de literatura eu vou estar informando melhor. Mas aí amanhã eu vou agendar a aula de literatura para quinta e vai um exercício desse livro valendo nota. Que exercício é esse? Vai até uma videoaula sobre resenha crítica. O que é isso? Resenha crítica é um texto que você vai contar qual foi o assunto abordado naquele livro, ou no filme, ou numa obra de arte, ou numa peça de teatro. É o assunto abordado ali, tá? Resumidamente. Só não vale contar o final da história. Por quê? Porque o objetivo de uma resenha crítica é instigar a pessoa que está lendo a comprar o livro, a ler o livro, a assistir ao filme, assistir a peça de teatro. Então, eu vou colocar ali introdução, desenvolvimento e conclusão, fazendo o quê? Fazendo o que acontece, os personagens, como as características dos personagens, como que foi o roteiro, como... Ih, deixa eu pedir alguém para me socorrer aqui. Minha bateria está acabando. Yasmin, liga ele para mim. A bateria está acabando. Como que é o cenário, os personagens, que mais?
A parte musical, né? Carregou, obrigada. A questão musical, se estava condizente com o livro, focado em filme, com o livro. E também você vai colocar o seu ponto crítico, a sua opinião, positiva ou negativa a respeito daquele livro. Então, nós vamos conversar mais detalhadamente sobre isso na quinta-feira. Mas vai ser essa atividade que eu vou pedir, tá? Resenha crítica sobre o livro O Cortiço. Vamos lá, Lucas. Você acordou tarde hoje. Acordei não, estava no banheiro. O que nós estávamos no intervalo, né? O que nós vimos em redação esse bimestre? Conto e crônica. Todos eles, né? O conto é um gênero narrativo e pequeno em relação à escrita em prosa, então é parágrafos. Ele é mais curto do que novela e do que romance, a gente vai fazer um apanhado geral desses dois. E depois, na próxima semana, nós teremos videoaula. Eu vou mandar para vocês uma videoaula que não vai ser minha, vai ser mais enriquecimento sobre o conteúdo que a gente está vendo. E a estrutura do conto, nós temos que lembrar da estrutura da narrativa, e lembrando que o texto, sempre, todo texto tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. No conto, nós temos a introdução, o desenvolvimento, o clímax, que é o auge do conflito, que está perto de resolver aquele problema, né? Exemplo aí nas novelas, quem matou, quem sequestrou. E aí está próximo do desfecho, que é o final do filme, do conto. E esses elementos do conto, nós temos que lembrar que tem que ter um espaço, ele acontece em algum lugar, um tempo, um determinado momento, se foi na primavera, no verão, alguma estação do ano, algum dia da semana, algum mês do ano, a gente tem que situar o tempo. O foco esse tempo é cronológico, quando a gente está situando assim, e é psicológico, quando fala uma marca da pessoa, na minha infância, tá? Aí o psicológico. O foco narrativo. O foco narrativo, nós temos aí a presença do narrador, ele pode participar da história como personagem, além de contar, então nós vamos utilizar aí a primeira pessoa. Esse narrador pode ser um narrador que vai estar observando apenas, então ele apenas conta a história em terceira pessoa. O que mais que a gente pode falar do conto? Dos personagens, né? Que eles participam da narrativa, tem característica própria, atuação, e existe geralmente um diálogo. Então, isso aí nós temos no nosso livro, no capítulo 1, onde nós já fizemos exercício. Até o capítulo 11, página 11, a gente ainda não fez, né? Nós temos aí no capítulo 2 a questão da crônica. E aí, ele traz exemplos de crônica. Na página 15, ele mostra as características da crônica, né? O que é o essencial aí? Qual é a síntese desse texto? O que a gente aborda nesse texto, meu óculos torto? O que a gente aborda aí nessa crônica? Crônica também é um exemplo de texto narrativo, né? Que de forma curta e tem tempo curto. Por quê? Porque a crônica aborda um assunto atual, um assunto que a gente está vivendo, é o assunto do momento. A crônica pode ser escrita em primeira ou terceira pessoa, é o assunto do momento, do cotidiano, então por isso ela tem vida curta, porque enquanto durar aquele acontecimento, está no auge, ela tem uma linguagem própria, e a gente encontra crônica em jornais, revistas, sites, é um texto breve. O desfecho da crônica traz geralmente uma reflexão para a gente sobre o assunto, sobre a questão que está sendo abordada.
Os personagens são caracterizados de forma leve, tá? Genérica, e geralmente não coloca nome, e sim a moça, a menina, o homem, a mulher, algum apelido. E, em sua maioria, o cronista conversa com o leitor. Então, essas são as características da crônica. Então, nós vimos características do conto, características da crônica. Então, o conto é um texto maior um pouquinho que a crônica. A crônica tem vida mais curta, porque enquanto durar aquele problema. Certo? Nós já fizemos atividades do livro. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, eu vou voltar aqui, porque entrou mais gente, para falar da questão do convite, antes do exercício, do convite aí, do projeto hoje, do professor Gabriel, de Geografia, às 2 horas. Vamos participar, gente. Foram convidadas as psicólogas, o estudante de psicologia, não lembro, está lá no cartaz. O link está no cartaz. Vamos entrar às 2 horas para participar. Fica feio, né, se não tiver participação de ninguém. A gente faz um convite para nossa escola. Vamos ver o que elas têm a dizer. Não vai demorar, não, vai ser rapidinho. Conto com a presença de vocês lá. Estarei lá também. Lá na página 11, abram aí na página 11. Tem um exercício para a gente fazer, que a gente não fez. Na página 11, pede para você produzir um conto. Você vai criar um conto. Ele está pedindo aqui para você criar um conto em que a personagem tenha um conflito no casamento. Vocês vão usar o trecho acima, lá na proposta 2. A proposta 1, vamos ver o que a proposta 1 diz. Então, é para a gente criar um conto. A proposta 1 diz que é para você escrever o conto baseado nesse texto aí. Vou ler o texto. Casa do Vestido, Carlos Drummond de Andrade. Casa do Vestido. Flávia, Oi? essa atividade você já passou, não? Essa que você me enviaram, da página 11? Eu enviei. Você fez. Eu acho que você Então é a passou. 22. Foi porque eu não dei na aula online e eu passei. Foi sim. É na 22. Obrigada. Eu não estou no caderno aqui, eu anotei uma F. Lá na 22. Obrigadinho. É a crônica. Nós vamos fazer um pequeno texto. Nós vamos fazer uma crônica. Um pequeno texto, uma notícia atual. Vamos ver qual vai ser a notícia que ele pede. Na proposta 1, ele tem aí a notícia a seguir informa os leitores sobre um incêndio no centro da capital paulista. Prédio de 24 andares desaba após incêndio no centro de São Paulo. Moradores de ocupação dizem que o fogo começou por volta de 1h30 dessa terça-feira, dia 1º. Imagens mostram o edifício desabando quando o homem era resgatado pelos bombeiros. Um prédio de 24 andares pegou fogo e desabou na região do Largo do Paissandu. Na madrugada dessa terça-feira, habitavam um prédio de 372 pessoas, 146 famílias, segundo o Corpo de Bombeiros. Dessas 44 pessoas ainda não foram localizadas, o que não significa necessariamente que todos estivessem no prédio. Os moradores relataram momentos de pânico ao serem surpreendidos na madrugada com o fogo se espalhando pelo prédio e precisaram sair correndo do local. Aí a proposta 2, palestra sobre novos tempos, é a tirinha. Pode nos falar sobre as alegrias da vida? Alegrias são feriados em um ano inteiro de tristezas. Então, o que ele mostra aqui? 2 propostas. Nós não vamos fazer agora, não, tá? Podem ficar tranquilos. Eu vou lançar como que? Vamos falar da nossa prova, então. A nossa prova, o nosso conteúdo é conto e crônica. Claro que a gente trabalha com dissertação a todo momento, né? Mas esse bimestre eu estava pensando em pedir uma proposta de texto, claro, de um dos 2 capítulos. Então, na nossa prova, ou vocês vão ter que criar um conto, ou vocês vão fazer uma crônica. Mas tudo baseado no tema que eu der, ok? Ou vai ser um ou outro, um único texto. Então, o que eu vou olhar nesse texto? Depois, quem quiser fazer para treinar a página 22, pode fazer a crônica. Falando aí do incêndio, e eu falando aí da tirinha. O que nós temos que lembrar? Levar em consideração. Levar em consideração aquilo que eu comentei aqui já nessa aula.
lembrando da estrutura dos dois gêneros textuais, da estrutura do conto e da estrutura da crônica. O conto, quando a gente sente dificuldade, é só lembrar em contos de fada, tá? Lembra de contos de fada que eu vou conseguir visualizar o que é conto, né? Claro, Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos, só a gente lembrar disso, que aí eu estou lembrando da estrutura do conto. Então, pedindo um conto, nós temos que fazer o quê? Tem que ter personagem, tem que ter o espaço, o local que eu estou fazendo, que será esse conto, quando que ocorreu essa história, se o narrador ele vai participar da história ou apenas vai contar a história, se vai ter diálogo ali, né? Claro, diálogo entre os personagens, o clímax, que é aquele ponto alto, é a tensão do conflito, próximo ao desfecho, próximo à solução do problema, ou a crônica. A crônica seria o quê? Que nós acabamos de comentar aí. O texto curto, tem lá na página 15 as características, lá resume. Um texto curto, atual, né? Com uma notícia atual. E onde geralmente vai girar esse texto? Onde eu vou encontrar jornais, revistas, sites. Eu posso escrever em primeira pessoa ou terceira, igual o conto. Se o narrador participar da história, eu posso fazer em primeira pessoa. Ele participa. Se o narrador só contar a história, eu faço em terceira pessoa. Ele não participa como personagem. E na crônica também, eu posso fazer crônica em primeira pessoa ou em terceira pessoa, com aspecto atual. É um texto curto e crítico, que eu vou colocar ali minha opinião crítica a respeito. Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta a respeito de conto ou de crônica? Alguém tem alguma pergunta a respeito de dissertação? Então, em literatura, o pessoal que chegou aí depois. Então, já falamos da prova de redação. Nosso conteúdo já está fechado de redação e literatura, porque nós só temos 2 capítulos em cada disciplina. É diferente de biologia, de história, que tem a porção, né? A prova de literatura, o que eu vou fazer? Nós temos o paradidático, que é o cortiço. Quem não tem, pode pegar com o colega fotos do livro. Quem não tem, vai pesquisar na internet o resumo do livro. Vai ver se tem em PDF o livro. Então, o que não pode acontecer é ficar sem ler esse livro, ou o resumo desse livro. Nesse momento, eu vou deixar ler o resumo do livro. E aí, amanhã, na hora que eu agendar a aula de quinta-feira de literatura, eu vou mandar uma videoaula sobre resenha crítica, porque o que eu vou pedir sobre o livro, que vocês me entreguem na próxima semana, é a questão da resenha crítica. Não precisa entregar até sexta-feira agora, vocês vão entregar na próxima semana. Uma resenha crítica sobre o livro. Nada mais é um texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, falando dos personagens, falando do espaço onde aconteceu, do tempo, como é que foi a história, qual é o objetivo da resenha crítica? Atrair o leitor ou atrair a pessoa a assistir aquele filme, ou a ler aquele livro, ou a assistir a peça de teatro. Então, eu tenho que instigar no meu texto o leitor, a vontade do leitor, despertar essa vontade do leitor em ler o cortiço. É crítica porque eu coloco a minha opinião, mostrando os aspectos positivos e negativos da obra. Sendo que não é legal colocar o final, porque se eu quero instigar alguém para ler o livro, se eu colocar a história toda e o final, eu não preciso ler o livro. Então, o objetivo da resenha crítica é instigar a pessoa a ler aquele livro, ou assistir aquele filme, ou a participar da peça de teatro. Tudo bem? Deu para entender? Que vem a ser resenha crítica, sim ou não? Que soninho. Né, moça? É isso que vocês vão fazer. Nada mais, nada menos, nós estamos treinando a parte dissertativa, sim, porque todos esses textos nós temos que ter ali a questão da introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? O que vai mudar aí é a questão da pessoa, do verbo, né, do tempo verbal e argumentos que a gente não vai usar tanto, ok?
Então, nossa prova de redação ou vai ser um conto ou vai ser uma crônica. E nós vamos ter um exercício do paradidático, que vai ser a resenha crítica. Alguém tem alguma pergunta? O outro momento, essa última aula aí, ficaria para a gente estar fazendo a página 22. Mas não tem necessidade de a gente ficar aqui parado fazendo esse texto, que vocês podem estar treinando em casa, se quiserem me mandar para eu dar uma olhada, se tiver alguma dúvida, sem problemas. Quinta-feira, eu vou sinalizar para vocês quem falta enviar atividade. Agora, quem eu sinalizar, já sabe que não vai ter o mesmo valor de quem enviou no prazo, né? Deixa eu colocar a presença aqui. Ana Clara, não. Eduardo, sim. Gabriel Bacelar, sim. Vamos ver se agora com o comércio aberto eu consigo resolver meus óculos, né, gente? Gabriel Gomes, não. Letícia, não. Luan, não. Lucas saiu. Tava aí. Vai ficar com falta. Luiz Eduardo, Toninho tá aí. Luiz Pierre, não. Marcelo, não. Vinícius, não. Maria Clara, não. Pedro, não. Pedro começou tão bem. Tiago, Yasmin Mendonça, Yasmin Petrúcio, Yasmin Peçanha. É qual Yasmin? Peçanha e? Garcia. Garcia. Eu achei que fosse, mas depois eu ia dar presença errada. Então a gente encerra aqui. Não tem pergunta mesmo, pessoal? Fica então essa outra aula para realizar esse exercício.